Dias antes da eleição presidencial nos Estados Unidos, Lula declarou certo apoio a Kamala Harris e a derrota desta frente a Trump não poderia ser do agrado do líder brasileiro. Em entrevista à emissora francesa TF1 Plus, Lula disse: "Nós vimos o que foi o presidente Donald Trump no final do seu mandato, ou seja, fazendo aquele ataque ao Capitólio, uma coisa que era impensável acontecer nos Estados Unidos." Ou seja, Lula se lembrou da invasão ao Capitólio em Washington pelos apoiadores de Trump, uma cena que foi bem parecida com o 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram o Planalto desacreditando a vitória eleitoral de Lula e querendo impedir seu governo de continuar. Obviamente que os comentários de Lula em favor de Kamala Harris criam naturalmente um desgosto em Trump pelo brasileiro e mostram claramente uma distância entre o petista e o republicano. Ao contrário de Lula, o ex-presidente Jair Bolsonaro mais do que provou ser apoiador de Trump e admirador dos Estados Unidos. Vocês devem se lembrar desta cena. A minha continência, a bandeira americana. Eu nunca vi um presidente bater continência para a bandeira americana. Eu nunca vi um presidente ficar dizendo: eu amo os Estados Unidos, eu amo. Ama a sua mãe, ama o seu país. Que ama os Estados Unidos, que ama... Alguém acha que os Estados Unidos vai favorecer o Brasil? Americano pensa em americano em primeiro lugar, pensa em americano em segundo lugar, pensa em americano em terceiro lugar, pensa em americano em quinto, e se sobrar tempo, pensa em americano. E fica os lacaios brasileiros achando que os americanos vão fazer alguma coisa por nós. Mas o governo de Trump, marcado por sucessos, não exclui a possibilidade de fortalecimento da direita no Brasil, e isso, em parte, vai depender de como os políticos de direita brasileiros vão saber aproveitar o governo de Trump para seus benefícios próprios. E tudo isso é mais um motivo para Lula não ter a melhor das amizades com o republicano. Mesmo assim, Lula não fugiu do protocolo e desejou sucesso ao presidente eleito dos Estados Unidos. No X, Lula escreveu o seguinte: "Meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral e retorno à presidência dos Estados Unidos. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo sorte e sucesso ao novo governo." Por outro lado, Eduardo Bolsonaro foi pessoalmente aos Estados Unidos apoiar Trump. Ele participou de uma celebração organizada pela equipe de Trump, que começou com a observância da contagem dos votos na Flórida. Logo após a vitória de Trump, Eduardo Bolsonaro aproveitou para fazer um paralelo entre seu pai e o republicano, afirmando que, se por um lado Trump foi derrotado na eleição passada por Joe Biden, seu pai também perdeu para Lula. Só que, como Trump, ele poderá dar a volta por cima, vencendo no próximo pleito, uma referência à eleição brasileira presidencial de 2026. Não se descarta que a família Bolsonaro buscará de alguma forma apoio de Trump para a volta de Jair Bolsonaro à presidência da República. Mas como se isso é possível e como ocorrerá, só o tempo dirá. A relação entre Trump e Lula também tem um outro motivo para gerar preocupações para o petista, e este motivo tem nome: Elon Musk. O magnata dono da rede social X teve recentemente uma dura peleja com a justiça brasileira, mais precisamente com Alexandre de Moraes, considerado um dos maiores aliados de Lula na justiça brasileira. Musk criticou severamente Alexandre de Moraes após este ter bloqueado o X no Brasil, alegando que Musk deveria ter nomeado um novo representante legal da empresa no Brasil. Pouco antes, em 17 de agosto deste ano, a rede social tinha fechado seu escritório no Brasil. A medida foi tomada depois de decisão em que Moraes determinou a prisão da representante da plataforma no país, caso não fossem cumpridas as ordens de bloqueio de perfis. A decisão de Moraes veio na esteira de descumprimentos de determinações anteriores pela empresa. A desobediência levou ao aumento de multas aplicadas pelo STF. Porém, afinal, as partes chegaram a um acordo e a Rede X foi desbloqueada no Brasil.
mas nada garante que o atrito não pode se repetir. O problema é que, além da briga pessoal de Musk com Moraes, o norte-americano naturalizado é cotado para ganhar um importante cargo no governo Trump. Tanto o magnata quanto o presidente eleito não escondem suas excelentes relações. Elon Musk foi considerado o quarto maior doador da campanha presidencial de Trump, tendo desembolsado cerca de 119 milhões de dólares para a sua vitória. Em conversas com o republicano, Musk sugeriu a criação de uma comissão de eficiência para auditar os gastos do governo. Em setembro deste ano, Trump deu sinais de ter acatado a proposta de Musk e disse que o dono do X é quem seria nomeado para chefiar tal comissão governamental. Fora isso, espera-se que Musk obtenha diversas vantagens e influência dentro do governo dos Estados Unidos com Trump na Casa Branca. Uma destas vantagens seria promover a contratação por parte do governo norte-americano de serviços de sua empresa SpaceX, inclusive para fabricar e enviar ao espaço satélites espiões para o Pentágono. Ou seja, a relação de Trump e Musk só deve melhorar. E se o X se tornar uma das maiores ferramentas do bolsonarismo, levando em consideração as eleições de 2026, nada garante que Alexandre de Moraes ou a justiça brasileira, no geral, venham a castigar a rede social. Só que, ao castigar tal plataforma, o Brasil estaria comprando uma briga, não só com um mero dono de rede social, mas diretamente com o governo norte-americano, devido às fortes relações entre Musk e Trump. Na arena internacional, Lula valoriza o BRICS, embora não corte seus laços com o Ocidente, e também preza por outros fóruns e organizações internacionais, como o G20. Isso sugere que dificilmente o presidente brasileiro estragará suas relações com os Estados Unidos por simples birra com Trump. Aliás, relações que completam 200 anos agora, em 2024. Não podemos desconsiderar a grande admiração de Javier Milei, presidente da Argentina, possui por Trump, diferentemente de Lula, com o qual não se encontra e parece nem conversar. Em caso de problemas com a Argentina, a relação entre Milei e Trump pode fazer os Estados Unidos se posicionarem mais a favor de Buenos Aires. Mas isso é um tema que precisa de mais tempo para melhor compreensão. Problemas sérios para o Brasil poderiam surgir se o republicano, de fato, adotar medidas comerciais protecionistas, como aumento de tarifas sobre produtos importados, que, aliás, foi uma das bandeiras de campanha de Trump. Ou seja, se adotar uma postura de defesa aos produtores nacionais, Trump pode acabar tomando medidas alfandegárias que vão diminuir a competitividade de produtos brasileiros no mercado norte-americano. Contudo, o quanto o Brasil poderá ser afetado com isso não é de muita clareza. Há tempos, os Estados Unidos já não figuram mais como principal parceiro comercial do Brasil e a expansão do BRICS pode criar maiores oportunidades para o Brasil redirecionar suas exportações para outros mercados. Outro fato interessante é que, por um outro lado, espera-se menor pressão dos Estados Unidos sobre o Brasil com Trump na Casa Branca quando o assunto for clima e mudanças climáticas. Não é do perfil de Trump abraçar a agenda verde. Aliás, ele vai na contramão disso tudo. Uma de suas bandeiras de campanha eleitoral foi justamente derrubar decisões de Joe Biden que tentavam promover a produção de carros elétricos considerados ecologicamente limpos nos Estados Unidos, em detrimento dos veículos comuns de combustível fóssil. Só que quando se trata de agenda progressista, Trump e Lula possuem divergências. Historicamente, Lula é um dos defensores, pelo menos na percepção popular, dos direitos humanos, direitos das minorias, o que engloba também a comunidade LGBTQ, seu passado de lutas sindicalistas, e confere o perfil de líder que veio de origem humilde, algo que o petista gosta de explorar em comícios políticos. Trump tem outra origem, é rico, empresário de grande sucesso, percebido por muitos como um expoente da elite branca norte-americana, embora eu pessoalmente não goste muito dessas nomenclaturas. De qualquer forma, isso põe os dois líderes em posições antagônicas e de choque. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, se inscreva no Gazeta do Mundo e também acione o sininho para não perder os nossos próximos encontros aqui
no YouTube. Lembrando também que eu estou publicando diariamente material no Twitter. O link você confere na descrição deste vídeo. Até mais, pessoal.